Vamos ver como é que funciona. Então tá aqui, tá? Isso aqui é uma infraestrutura, gente, que estava lá nos outros slides, que a gente chama de casquete, que a gente chama de coping, que a gente chama de subestrutura, é isso aqui. Então tá ali, asperizada, tá? Olha lá, asperizou com jato de óxido de alumínio. Ó. E aí, essas ligas metálicas também oxidam a superfície, tá? E esses óxidos na superfície são importantes para adesão com a cerâmica. A cerâmica também é composta por óxidos metálicos também, tá? Então, essa oxidação superficial do casquete é que permite a adesão da cerâmica com a liga metálica. Beleza? Então, vamos lá. Isso aí agora é passando um opaco, uma cerâmica opaca. Para que serve essa cerâmica opaca? Para não deixar esse acinzentado, esse metálico, esse tom metálico aparecer no final. Então tá ali aplicado e depois a gente vai fazer a estratificação, tá? Aplicando cerâmica de dentina, cerâmica de esmalte, cerâmica transparente. E olha só, perceba uma coisa aqui. Vocês não acham que uma está maior do que a outra? Parece, né? Só que essa aqui já sofreu a queima, essa aqui ainda não. O que acontece é que quando você leva para o forno, ela tem uma contração, tá? Tendo uma contração, ela fica do mesmo tamanho. E aqui tem um fato importantíssimo. O que aconteceria com esse metal se o ponto de fusão dele fosse menor do que a temperatura de queima da cerâmica? Ou seja, eu boto a cerâmica por cima do metal e vou levar num forno que vai aquecer, vamos supor, pessoal, é hipotético, tá? 600 graus. Só que o meu metal só aguenta 400. E é distorcer. Então esse metal tem que ser resistente ao calor, tá? Então, vai lá, leva para o forno. O forno faz a queima que promove a presa desse material. Olha lá. Tá? E depois dele tá feito direitinho, ajuste oclusal bacana, a gente aplica o glaze. O que é o glaze? Glaze é uma cerâmica fluida, tá? Que a gente aplica, ela vai lá, ela consegue penetrar nos poros que são criados durante a queima, tá? E aí faz com que esse material fique extremamente polido. É muito importante o glaze. Quais requisitos de um sistema de metalocerâmica? Quais são os requisitos de um sistema metalocerâmico? A temperatura de fusão da liga. A temperatura de fusão da liga tem que ser maior do que a temperatura de queima da cerâmica. Temperatura de fusão da porcelana de cobertura. Exatamente isso. Se a temperatura da porcelana de fusão for muito maior do que o da liga, vai distorcer o casquete. Molhamento, como essa cerâmica vai se adaptar àquele metal, tá? Como é que ocorre a adesão do metal, do metal com a cerâmica? Isso a gente já conversou, né? Através dos óxidos. O coeficiente, muito legal isso aqui. Como é que deve ser o coeficiente de expansão térmico da liga e da porcelana? Gente, tem que ser bem parecido, porque se o coeficiente de expansão térmico da liga metálica for muito maior do que o da cerâmica, quando eu esquentar, o metal dilata. Só que ele vai dilatar mais do que o da cerâmica, promovendo assim trinca, promovendo assim falha. Como é que resistência e rigidez da liga importa muito? Não tanto, tá? Porque superficialmente vai ter a cerâmica. Resistência da formação da liga em altas temperaturas. Mais uma vez, gente, vai voltar
aquela questão que a gente conversou aqui em cima, tá? A liga tem que ter ela tem que ter um alto ponto de fusão, tá? Não pode ter ponto de fusão baixo, porque vai distorcer. Espessura do preparo, muito legal. A espessura do preparo tem que ser o suficiente para você conseguir botar o metal, o opaco, aplicar cerâmica argentina para cerâmica de esmalte. Gente, isso vai dar de 2 milímetros a 2,5 milímetros de espessura. Então, uma grande vantagem desse material é a versatilidade. Ele vai servir tanto para uma coroa anterior unitária, quanto para elementos múltiplos, como sobreimplante, como qualquer outra coisa. E ela é uma junção da resistência com a estética. Tá? Posso cimentar ele com cimentos convencionais, como cimento fosfato de zinco, cimento ionômero de vidro, tá? E tem uma ótima relação custo-benefício. Só que percebam isso aqui. Gente, a anatomia tem uma certa divergência? Tem. Né? A textura tem uma certa divergência? Tem. Mas nada disso chama tão atenção quanto esse acinzentado da gengiva. Tá? Isso é uma característica bem clássica das cerâmicas, das metalocerâmicas. Tá? E por causa disso, tá? Não é por causa da retração, eu vou explicar para vocês, é por causa desse acinzentado, elas gradualmente estão sendo substituídas pelas cerâmicas livres de metal. Por que eu falei que a retração não é causada pelo metal? Porque não é. A retração vai ser causada, na maioria das vezes, por um preparo muito subgengival, tá? E a não manutenção do perfil de emergência. Tá? Por isso que eu tenho retração gengival. Então, vamos falar dos cerômeros. Quais vantagens e desvantagens da cerâmica? Isso é importante para a gente justificar o cerômero. Tá? Uma das grandes vantagens da cerâmica é o valor. Tá? É o valor. O que o cerômero é baixo. Tá? Só que a cerâmica tem uma estabilidade de cor, uma estabilidade de forma muito grande, o que o cerômero não tem. Nessa queda de braço, o cerômero só ganha em relação a custo e a facilidade de reparo. Todos os outros quesitos o cerômero perde para a cerâmica. Mas é um material que nós temos que falar, porque é uma possibilidade de uso. Tá? Isso a gente já conversou agora. Opa, volta. Então, o que seria o cerômero? O cerômero, de acordo com a literatura, seriam polímeros com cargas cerâmicas. Gente, muita pesquisa já mostra que a resina normal, feita com processos de polimerização adicional, igual o dos cerômeros, já teria um resultado bem parecido. Tá? Então, os cerômeros são materiais interessantes, mas a resina convencional, com métodos aditivos de polimerização, também seria bem interessante. Então vamos lá, cerômero. Ele tem uma baixa resistência à fratura, baixa resistência ao desgaste, às vezes fica muito translúcido se não souber trabalhar, é um isolante térmico e elétrico. E a estabilidade química? A estabilidade química não é boa, a resina não é estável, a conversão polimérica nunca é 100%. Tá? Então ele vai reagir com a boca, e nessa reação com a boca vai ter envelhecimento hidrolítico, tá? Causado pela saliva. Então, uma das principais desvantagens é a baixa estabilidade de cor. Tá? E aí você fez um central bonitão, daqui a 3, 4, 5, 1 ano já não está igual. Aí estão uma coroa e uma
em uma onlay, em cerômero, tá? Coroa, onlay, tudo junto. E aí, quais são esses métodos aditivos de polimerização? Uma é a fotoativação, tem uma câmara de luz que bota lá, então a luz vai ser mais intensa em uma maior quantidade do que com fotoativador normal. Fotoativação mais calor, e aí você tem calor, e esse calor aumenta o grau de conversão polimérica. E também tem fotoativação, ou seja, luz, calor e pressão. E aí você tem uma conversão polimérica ainda maior. Porra, se eu aumento minha conversão polimérica, aumenta minha concentração de polimerização. Correto? Correto. Mas qual o problema desse material polimerizar no gesso? Nenhum. O problema é polimerizar na boca. No gesso não tem problema. Tá? Então, é um material interessante, um material bacana de ser trabalhado, mas tem muitas desvantagens. Cuidado. Vale sempre a pena a gente pegar isso tudo que a gente aprendeu agora e falar para o paciente. Olha, isso aqui tem a vantagem X, Y, Z. Esse, a vantagem X, Y, Z. Esse aqui também tem essas vantagens, essas desvantagens. No seu caso, talvez não seja muito interessante. Aprenda a falar com o seu paciente. E vantagem e desvantagem de cada material, só o material de vantagem pode te ensinar. Beleza? Beijo grande, até a próxima.